Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 19 de outubro. Uma operação mira um grupo acusado de provocar prejuízos a mais de 1 milhão de pessoas com um esquema de pirâmide financeira. Um homem é preso depois de invadir o apartamento e jogar o vizinho pela janela em Contagem. Um helicóptero cai na zona sul de São Paulo e moradores da região ajudam no resgate. E ainda a produção de produtos veganos em alta. No segmento de cosméticos, as vendas superam os produtos convencionais. Agora, no Brasil TV. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa investigada por um esquema de pirâmide financeira em mais de 80 países. A investigação começou em Mato Grosso do Sul. O Oswaldo Nóbrega traz os detalhes para a gente. É uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração. Os agentes cumpriram 6 mandados de prisão preventiva contra os chefes do grupo criminoso e 41 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais partiram da Justiça Federal aqui de Campo Grande e foram cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. Segundo a investigação, o grupo prometia lucros superiores a 300% ao ano, ou seja, muito acima dos investimentos disponíveis no mercado. A Polícia Federal afirma que os envolvidos teriam recebido recursos de mais de 1.300.000 investidores em mais de 80 países. O prejuízo estimado é de 4 bilhões de reais. As operações teriam se iniciado em 2019 e o grupo estava agindo até os dias de hoje, segundo a polícia. A Justiça determinou ainda o bloqueio no valor de 20 milhões de dólares e o sequestro de dinheiro em contas bancárias. Imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos que pertencem aos investigados. Hoje a Polícia Federal apreendeu 1 bilhão de reais em esmeraldas que estariam em forma bruta, ou seja, que não tinham passado ainda pelo processo de lapidação. O grupo deve responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato. A investigação começou aqui em Mato Grosso do Sul em agosto do ano passado, na cidade de Dourados, com a prisão em flagrante de 2 investigados. Eles seguiam para a região de fronteira do Brasil com o Paraguai, com escolta armada, e durante a abordagem, os policiais encontraram esmeraldas sem origem legal, avaliadas em 100 mil dólares. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. E uma outra ação da Polícia Federal investiga o desvio de recursos públicos federais da área da saúde. Entre eles, verbas que deveriam ser aplicadas no combate à pandemia de Covid. Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em municípios do Maranhão e Piauí. Somente aqui em Caxias, 27 locais foram alvo da operação. Entre eles, a casa do prefeito Fábio Gentil, do Republicanos, e a sede da prefeitura do município. As investigações, que começaram em 2021, revelaram fraudes em dispensa de licitação para a contratação de empresas da área da saúde, além do desvio de verbas federais que deveriam ser aplicadas no combate à pandemia da Covid-19. 16 servidores de Caxias estão sendo investigados. Na casa de um deles foi encontrado R$86 mil em dinheiro. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 43 anos de prisão. A operação recebeu o nome de arconte, de origem grega, que significa responsável por um cargo, uma referência à negociação de cargos da administração pública em troca de vantagens indevidas. Sabrina Souza, para o Brasil TV. A gente fala agora de um golpe contra os planos de saúde. Falsários abriram empresas fantasmas para pedir reembolso de consultas. O rombo chegou a 40 milhões de reais. Os planos de saúde denunciaram a fraude ao Ministério Público de São Paulo e a promotoria já pediu para a Polícia Civil investigar os crimes. O esquema de pedidos de reembolso de consultas falsas começou durante a pandemia. Os fraudadores agem da seguinte maneira: criam uma empresa de fachada para contratar um plano de saúde para os funcionários, que também não existem. Depois, usam CNPJs médicos ou criam clínicas falsas para emitir as notas de atendimento. Com as notas fiscais, pedem o reembolso aos planos de saúde. Houve um aumento, uma escala de 30%
a mais do que era uma normalidade. E aí começou-se a cruzar dados entre as nossas operadoras. Então a gente criou um ambiente de troca de informação e a gente começou a ver uma série de coincidências, né? Então, uma empresa, abriu uma empresa e ela estava pedindo reembolso em mais de uma operadora. Repetia-se o pedido de reembolso em 4 operadoras diferentes, ou exatamente isso, o mesmo médico, você teve uma série de consultas com reembolso no mesmo dia. Com inteligência artificial, os planos de saúde descobriram que inúmeros pedidos de reembolso de funcionários de empresas diferentes eram feitos de um mesmo celular. Foram 34.900 solicitações de reembolso, né? Mas que daria um volume de quase 40 milhões de reais, dos quais apenas 17 milhões foram pagos. Mas a gente está olhando a ponta de um iceberg e eu tenho convicção de que pode haver outras fraudes, inclusive contra outros setores da economia, não necessariamente contra seguros. Em Santos, no litoral, 2 empresas de fachada foram criadas neste endereço, na Vila Belmiro. Mas no local, o que tem é uma escola abandonada. Em Jales, no interior, os golpistas criaram mais de 100 CNPJs num único endereço. Mas no local existe uma revendedora de veículos. O dono da loja, quando descobriu, denunciou a polícia. No boletim de ocorrência, os CNPJs falsos ocupam mais de uma página. Na capital, várias clínicas falsas foram criadas para emitir as notas e pedir o reembolso aos planos. Normalmente, os golpistas usam endereços de centros comerciais. O endereço de 3 empresas fantasmas, segundo a investigação dos planos de saúde, fica aqui, neste centro comercial. Mas 2 destas empresas não estão nem registradas na recepção do prédio. Uma terceira fica no Conjunto 12. Mas quem trabalha aqui diz que nunca viu o movimento e que a sala 12 aparentemente está vazia. Não estão aí? Não. Tem ninguém? Não. Que horas eles começam a atender? Eu não sei, eu vou fazer um mês aqui, nunca subiu ninguém. Um mês aqui nunca subiu ninguém? Não tem mesmo nenhuma indicação da existência de uma clínica por aqui. Este outro centro comercial, no bairro Tatuapé, na Zona Leste, é o endereço de mais 2 clínicas de fachada. Qualquer coisa eu dou uma ligadinha lá para verificar, mas lá é a advocacia. Tem alguma fisioterapia aqui? 83 no Conjunto 83 fisioterapia. 83 é advocacia. E na 12 a Della Vita? Não. Nós vislumbramos indícios de crimes de organização criminosa, falsidade documental e estelionato. Então nós temos suspeitas sobre corretores, nós temos suspeitas sobre contadores que abriram as empresas de fachada, outras pessoas que abriram as contas bancárias falsas, onde foram creditadas as solicitações de reembolso pagas. Enfim, então esses são os crimes que nós imaginamos como tendo sido praticados. Uma operação das polícias do Distrito Federal e de Minas Gerais e do Ministério Público investiga um esquema milionário de sonegação de impostos. Os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais. Segundo a polícia, os criminosos usavam documentos falsos para criar empresas fantasmas no DF, Minas, Espírito Santo e Bahia. Eles realizavam várias movimentações financeiras, emitiam notas fiscais frias e não recolhiam os impostos. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em 2018, depois que a Subsecretaria da Receita do Distrito Federal autuou uma empresa pelo não recolhimento de impostos. Foi aí que se descobriu se tratar de uma empresa fantasma registrada aqui na capital. A polícia afirma que o prejuízo para os cofres públicos do DF chega a 40 milhões de reais em impostos que não foram pagos. Durante a operação, os investigadores apreenderam documentos e 60 mil reais em espécie. Os investigados podem responder por associação criminosa, falsidade documental, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A polícia prendeu um suspeito de matar o vizinho em Contagem, em Minas Gerais. A vítima foi empurrada pela janela do apartamento onde morava, a uma altura de 10 metros.
Peritos da Polícia Civil colheram provas do crime ainda de madrugada. O corpo de Diemerson Lucas Alexandre, de 34 anos, foi levado para o IML. Ele caiu desta janela do segundo andar do prédio. Testemunhas contaram à polícia que ele foi jogado por um vizinho que mora no último andar. De acordo com a PM, o homem começou a quebrar as portas dos imóveis. Ele desceu um andar e chegou a arrombar 3 kitnets. Tem algumas passagens por tráfico de drogas e uso e consumo, até roubo, mas no prédio aqui ele não teve nenhum problema anteriormente, não. Sem nenhuma desavença com esse vizinho? Nenhuma. Depois do crime, o homem fugiu. Policiais do batalhão de choque montaram uma operação para encontrar o suspeito. A busca começou nos apartamentos e em torno do bairro. Os vizinhos não gravaram a entrevista, mas disseram que o suspeito morava no prédio há 3 semanas, que inclusive já havia apresentado um comportamento agressivo outras vezes. Disseram que ele tentava arrombar os apartamentos durante a madrugada. 3 horas depois do crime, a polícia encontrou o suspeito. O Wellington Rodrigo Oliveira, de 46 anos, foi preso em um lava-jato do sobrinho no bairro Água Branca, em Contagem, a 2 quilômetros do local do crime. Estava escondido dentro de um carro. Estava dormindo dentro do veículo, um Gol prata, e aí nós demos voz de prisão para ele. Ele disse que entrou em atrito verbal com o camarada lá e o camarada surtou também, e aí ele cometeu o crime aí. O prédio tem 26 apartamentos. Durante a manhã, viaturas ficaram no local porque vizinhos estavam com medo. Os policiais encontraram uma réplica de arma na casa de Wellington. A vítima e o suspeito moravam sozinhos no prédio. Nenhum parente deles esteve no local. O prédio onde mora o músico e humorista Ed Júnior decidiu multar em 10 vezes o valor do condomínio a vizinha que chamou ele de macaco e fez outras ofensas racistas. Ontem, Ed gravou os xingamentos e postou na internet. O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança do andar onde mora um músico. Às 4 da manhã do dia 1º de setembro, o filho de Elizabeth Morrone chega pela porta da escada com 2 facas na mão. Nós borramos o rosto dele porque, segundo um laudo feito pela própria família, o rapaz tem deficiência intelectual leve. Ele toca a campainha do apartamento de Ed Júnior, parece bem agitado, chuta a porta e chega a dar uma facada na parede. No dia 7 de setembro, às 3 da manhã, de novo, o homem vai até a porta do humorista, desta vez com a mãe, e eles vão embora em seguida. Na sequência, um funcionário do prédio parece checar o corredor e também vai embora. Um tempo depois, mãe e filho voltam. A mulher aparece com uma garrafa na mão. 2 funcionários do condomínio chegam em seguida e conversam com Ed. Nesse dia, ele registrou boletim de ocorrência contra Elizabeth Morrone por ameaças à sua integridade física e também de morte. Já a vizinha disse à polícia que ele faz muito barulho. Segundo o humorista, desde abril, Elizabeth faz esse tipo de reclamação contra ele, que chegou a receber 2 multas do condomínio. Multa por importunação, de barulho e tal. Eu não vou pagar essa multa, aí mandei pra minha advogada, falei, tô tendo que pagar uma multa por uma coisa que eu não fiz. E eu tenho total certeza que é por causa que a vizinha tá reclamando de mim todo santo dia. Umas reclamações assim, absurdas. A vizinha falava que eu hackeei a internet da casa dela. Eu desligava o fogão dela, que eu entrava na casa dela e roubava as coisas. Ela alegou que eu deixei ela sem gás. Ed gravou com o celular algumas ofensas feitas pela vizinha e o filho dela. Ed Júnior gravou as agressões mais recentes com o celular na madrugada de ontem, quando Elizabeth se negou a subir no mesmo elevador que ele. Imundo, encosta na minha cachorra. Para o advogado Márcio Raskorski, especialista em condomínios, independentemente do vídeo da faca, só essas ofensas verbais já seriam suficientes para qualquer funcionário ou morador chamar a polícia. Se tem um indício de crime, é hora de chamar a polícia. Então é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. E o condomínio precisa se posicionar. E o jeito certo de fazer isso é tomando as providências jurídicas cabíveis e tratando o assunto em assembleia. O advogado do condomínio disse que a agressora será multada em 10 vezes o valor do condomínio e que pode até sofrer um processo de expulsão do prédio. De R$700 a R$800 é a unidade, então nós vamos ter uma penalidade ali de aproximadamente R$7 a R$8 mil.
Um helicóptero caiu hoje de manhã na zona sul de São Paulo. O Anselmo Caparica, acompanhou o resgate dos 2 tripulantes que ficaram feridos. Nesse momento, vocês estão vendo o helicóptero Águia levando uma das vítimas para o Hospital das Clínicas. A informação, segundo a Polícia Militar, é a seguinte, que o piloto está em estado grave, por isso ele foi entubado. É exatamente o piloto que foi levado agora pelo helicóptero Águia até o Hospital das Clínicas. Esse trajeto até lá deve levar cerca de 7 minutos, então o piloto foi entubado e está sendo levado para o Hospital das Clínicas. No helicóptero também tinha o mecânico, do helicóptero, que vai para o Hospital das Clínicas de ambulância, porque o estado dele é um pouco melhor em relação ao do piloto, que está em estado grave. Vou pedir para o Jorge dos Santos mostrar para vocês agora como é que ficou o helicóptero, que tem ali a insígnia PP-BDL. Ele decolou no aeroporto de Congonhas às 10h45 e caiu aqui no Parque da Rocinha às 10h50, ou seja, 5 minutos depois. Segundo pessoas que ajudaram as vítimas desse acidente, o piloto aparentemente conseguiu desviar de uma favela que tem próxima aqui do Parque da Rocinha e aí tentou fazer esse pouso de emergência justamente nesse local que vocês estão vendo agora. Aproximadamente 3 pessoas, segundo informações, fizeram o socorro dessas pessoas até que a polícia chegasse até aqui. O Corpo de Bombeiros e o SAMU levou um pouco mais de tempo para fazer o socorro dessas pessoas. Vamos ver então agora uma entrevista com uma dessas pessoas que chegaram até o local logo depois do acidente e que viu tudo o que aconteceu. O que aconteceu, eu estava passeando com o meu cachorro, de repente o helicóptero veio girando e ia cair dentro da favela. Aí o motorista foi e desviou, bateu no parque, já caiu de bico em cima do banco. Começou a vazar vários tipos de gasolina. Aí nós falou, não pode entrar. Nós entrou, tirou ele, os dois, tinha 2 ocupantes, nós tirou para fora, estava preocupado de ver os 2 ocupantes que estavam, podia explodir eles lá dentro, morrer queimado, E nós nem pensou a nossa vida, nós só queria tirar ele, Um incêndio no Pará destrói o Parque Estadual da Serra das Andorinhas há quase 2 semanas. O estado lidera o ranking de queimadas no país nesse ano. Oi, Eric. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os focos de incêndio se concentram em áreas de difícil acesso dentro do Parque Estadual Serra das Andorinhas. Os brigadistas contam com o apoio de um helicóptero para chegar até esses locais. Hoje, as equipes do Corpo de Bombeiros voltaram a combater o fogo. As chamas começaram há 11 dias. De acordo com a coordenação do Parque Estadual, 32% da área total da reserva foram atingidos. As chamas se alastraram e chegaram às margens da rodovia BR-153, que liga Marabá e São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Eric, eu volto com você. A seguir, a história de um pedido de casamento cinematográfico no Distrito Federal. O Brasil TV está de volta falando da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Maranhão, que começou hoje. O Davi Araújo conta pra gente. A Semana Nacional de Tecnologia e Inovação do Maranhão é realizada na Praça das Mercês, no centro histórico da capital maranhense. A estrutura montada conta com praças de alimentação, palco para atrações culturais e estandes onde as universidades maranhenses apresentam à população o que é produzido na academia. O tema desse ano é o Bicentenário da Independência, que destaca a busca pela independência tecnológica do Brasil. A programação segue até o dia 21, das 9 da manhã às 8 da noite, e a entrada é liberada. De São Luís, Davi Araújo, para o Brasil TV. A procura por produtos veganos disparou nos últimos anos. No segmento de cosméticos, o crescimento das vendas no ano passado superou o de produtos convencionais. A Viviane está procurando maquiagem nova e a decisão vai ser tomada pela composição. Quanto mais natural, melhor.
Primeiro que são produtos naturais, eles deixam a pele melhor, cabelo, e promove também uma política de não faz teste em animais. Então, assim, eu tô cada vez mais procurando me adequar e tô aderindo. Cosméticos naturais, orgânicos ou veganos são mais puros do que os produtos convencionais, que costumam ser feitos com substâncias sintéticas e de origem animal. Eles estão cada vez mais presentes nas lojas e para identificar é fácil. Basta procurar pelos selos que atestam produtos naturais ou veganos e cruelty-free, ou seja, que não são testados em animais. Esse tipo de cosmético é uma tendência. Até devido à própria consideração da exigência do consumidor, que ele está cada vez mais atento às questões de rotulagem, às questões de toda a cadeia produtiva, né, do próprio desenvolvimento do produto. As vendas confirmam essa tendência. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apontou que no ano passado o mercado de cosméticos orgânicos cresceu 8%, enquanto que o mercado de cosméticos gerais, aqueles produtos que nós já estamos acostumados, cresceu apenas 2%. A Camila tem uma loja especializada em produtos veganos em Bauru e muita gente chega até aqui por causa desse tipo de cosmético. Cada vez mais a gente recebe pessoas que não querem mais usar cosméticos, produtos de beleza em geral, que são testados em animais. E aí essas pessoas descobrem, né, que nós somos uma loja vegana e vêm até aqui buscar novos produtos que conversam com as novas decisões que elas tomaram. E a gente encerra o Brasil TV com a história de um pedido de casamento, podemos dizer, literalmente cinematográfico. O palco foi o Cine Brasília. E os protagonistas são uma cineasta brasiliense e um americano apaixonado por cinema brasileiro. Veja na reportagem do Rodrigo Serpa. Perdoe o clichê, mas essa é uma daquelas histórias de amor de cinema. E não é só porque tem os elementos de um bom filme romântico. É que a sétima arte realmente uniu esse casal. Nós dois temos organizações que envolvem cinema. Ele tem o Cine Limite, que é focado em cinema brasileiro, e eu tenho Verberenas, que é focado em cinema pela perspectiva de mulheres. É sempre cinema, não é possível para nós para namorar e conhecer, e o resto é história. Foi no Templo do Cinema em Brasília que o namoro teve o último capítulo e deu lugar à nova temporada, a do noivado. Com a ajuda de amigos e aval da equipe do Cine Brasília, o William mudou o tradicional letreiro que anuncia os filmes do dia e fez o pedido de casamento. Em cartaz, a pergunta: quer casar comigo? Graças a Deus, ela disse sim. Noivo ajoelhado com a aliança nas mãos, como manda o roteiro. Aqui não teve reviravolta. A noiva disse sim na hora. E em vez de arroz nos noivos, foi pipoca mesmo. O William disse que ia ter um evento no Cine Brasília. E a Glennis achou estranho na hora que chegou. Eu vi que só tava ele lá na frente, mais uma moça. Eu falei, nossa, tem 2 pessoas, que triste. Aí eu tava pensando nisso, eu nem olhei o letreiro. Aí eu estacionei, aí quando eu tava vindo, ele foi atrás de mim, achando que eu tinha visto. Aí a gente foi entrando e eu vi que a moça que eu tinha visto estava começando a tirar foto. Aí 1 segundo antes de eu ver o letreiro, eu saquei. Todo romance precisa daquela amiga da protagonista que dá um empurrãozinho pro casal. Nessa história, o Oscar de melhor atriz coadjuvante vai para a Patrícia. Foi ela que deu a ideia do pedido cinematográfico. Vocês dois trabalham com cinema. Quem sabe o Cine Brasília, que é um cinema muito tradicional da nossa cidade, muito importante historicamente pra gente. Se você talvez pudesse alugar o letreiro e colocar lá, Glennis quer casar comigo. E acabou que deu certo e eu fiquei super feliz. Amei a ideia. Claro que eu conheço a importância deste lugar. Quando o cinema disse sim, eu estava muito feliz. Essa é uma produção internacional.
O William nasceu nos Estados Unidos e trabalha com a restauração de filmes brasileiros em Nova York. Ele anunciou uma vaga de emprego nas redes sociais para uma pesquisadora brasileira na área do cinema. O anúncio chegou até a Glennis, que conhecia uma amiga que tinha acabado de se mudar para Nova York e a indicou para a vaga. A partir daí, Glennis e o William não pararam mais de se falar. Essa cena aqui é do casal numa praia no Nordeste. E aqui são os dois torcendo para o time de beisebol do William em Nova York. E o casamento? Vai ser no Cine Brasília também? Eu não sei se elas vão permitir isso, mas talvez uma coisa mais assim, não sei. Não sei também. Realmente não. Um brinde aos noivos. E podem subir os créditos. E olha, eu vou dar um spoiler, hein? O casamento está marcado para o início do ano que vem. Então que sejam felizes para sempre. Felicidades aos noivos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.